Boa noite, então, gente. Eu sou o Luiz Pereira, para aqueles que não me conhecem, e é sempre um prazer poder trazer algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Por favor. Então, mais uma vez, o pessoal que chegou agora pode começar, né? Tá, então, mais uma vez, boa noite para o pessoal que chegou agora. Eu sou o Luiz Pereira, para aqueles que não me conhecem. É sempre uma oportunidade, um privilégio poder trazer reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. O tema de hoje está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens de 1 a 8. O tema é renovação espiritual, que é algo que todos nós devemos sempre nos preocupar no nosso dia a dia. Eu gosto sempre de fazer isso, uma leitura de trecho do Evangelho que serve como referência, como plano de fundo para aquilo que eu quero refletir. Então eu vou fazer primeiro uma leitura de Mateus, do evangelista Mateus, no seu capítulo 11, versos de 28 a 30. Ele diz, na verdade Jesus diz, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Agora mais um trechinho, agora de João capítulo 14, versos de 15 a 17. Evangelista João. Jesus de novo falando, se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco, e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Bem, então na primeira leitura, o que Jesus nos aconselha é que nós estejamos nele, que nós no nosso dia a dia, pratiquemos os seus ensinamentos, pratiquemos os seus exemplos, porque assim o nosso jugo será suave, o nosso fardo será leve, ou seja, a nossa vida será tranquila na matéria, né? Nós vamos evoluir de uma forma confortável. E na segunda leitura, Jesus nos fala que pedirá ao Pai que nos envie um Consolador, e que esse Consolador vai relembrar os seus ensinamentos e que vai trazer, né, novos ensinamentos, uma nova consciência. Resumo é isso. Agora vamos, né, refletir um pouco sobre isso. Na segunda leitura, quando Jesus diz que vai pedir ao Pai, ao Criador, um Consolador, existem diferentes interpretações para esse Consolador. Esse Consolador prometido, alguns entendem que é o Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade, conforme a tradução. Outros entendem que esse Espírito, que esse Consolador prometido, é a nossa doutrina. Eu penso assim. Outros entendem que o Consolador é Kardec. Outros até entendem que é Jesus que vai encarnar novamente. Enfim, eu
aí eu particularmente, é minha opinião, o Consolador prometido é a nossa doutrina. Mesmo porque nesse mesmo capítulo 6 tem mensagens do Espírito da Verdade, onde a gente lendo a mensagem, a gente faz uma conexão muito forte com Jesus, pela forma como a mensagem é trazida. Então eu concordo com aqueles que entendem que o Espírito da Verdade, ou de verdade, é Jesus, que através de Kardec deixou várias mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que seria o Consolador? Como eu coloquei, eu acredito que é a nossa doutrina. O Consolador prometido, aquele que vai relembrar ensinamentos, aquele que vai nos trazer uma nova consciência, novas mensagens, é a nossa doutrina. Mas respeito aqueles que pensam de maneira diferente, porque o próprio Kardec não disse quem era o Consolador. Ele deu a entender nas entrelinhas que o Espírito da Verdade seria Jesus e que o Consolador seria a doutrina. Bem, falando um pouco agora da nossa doutrina. A nossa doutrina é uma religião? Então vamos entender os conceitos de doutrina e o conceito de religião. Doutrina, se a gente for olhar no dicionário, de uma forma bem simplista, está colocado lá que é um conjunto de princípios, um conjunto de regras que um grupo de pessoas segue, se pauta para viver. E religião é o ato de se conectar com a espiritualidade, com Deus. Então, pensando em religião dessa forma, é uma das versões de religião, nós podemos traduzir a nossa doutrina, que é um conjunto de regras, de princípios, que nos indicam um bom caminho de viver, como religião. Porque a nossa doutrina nos traz princípios, nos traz conceitos, que nos permite realizar uma prática religiosa, uma prática de conexão com o divino, com a boa espiritualidade, de maneira adequada. Por quê? A nossa doutrina não é uma religião comum. Porque nós não temos, por exemplo, livros sagrados. Ah, mas e o Pentateuco de Kardec? Nem Kardec disse que o Pentateuco dele é sagrado. Então, o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, não são livros sagrados. São livros de referência para nosso conhecimento. Mas Kardec colocou que a nossa doutrina é dinâmica, que ela tem que encarar a ciência face a face. Então, a nossa doutrina, ela é uma religião, mas nós não temos dogmas. Nós temos princípios. Se são princípios, são dinâmicos, são renováveis, são questionáveis. A nossa religião, por não ter livros sagrados, então não tem dogmas. A nossa religião não tem rituais, então não tem liturgia. A nossa religião, a nossa prática religiosa não requer intermediários. Nós não temos sacerdotes ou algo do tipo. A nossa religião, não aceita as idolatrias, pessoas santificadas como guias, como referência. E por isso, nós estamos, teoricamente, livres de mistificações, de falsas verdades, de falsos profetas. Então, a nossa doutrina é um conjunto de princípios, de conceitos, que nos permitem fazer uma conexão com a boa espiritualidade, com o divino, sem dogmas, sem mistificações, sem falsas verdades, sem rituais, sem intermediários. Kardec coloca isso. A nossa fé é uma fé raciocinada. Porque se for uma fé cega, simplesmente acreditar por acreditar, o Pentateuco vira sagrado.
Nós ficamos sujeitos a falsos profetas, falsas verdades, a mistificações. E por isso Kardec colocou como base da nossa religião a filosofia e a ciência. A filosofia como arte de questionar o universo que nos cerca, e a ciência como uma arte de responder, ou tentar pelo menos responder, os questionamentos que a filosofia levanta. Porque assim, o outro vértice do triângulo, a nossa prática religiosa, né, é possível de ser praticada sem essas interferências do pensamento humano. Nesse mesmo capítulo 6, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado lá, né, os mandamentos que o Espírito de verdade nos aconselha a seguir. O primeiro mandamento, amai-vos. Isso tem tudo a ver com a lei maior que Jesus nos trouxe do Pai. Amai ao próximo como a nós mesmos. Né? O primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amai ao próximo como a nós mesmos. Então, o primeiro mandamento do Espírito da verdade, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Ou seja, nós precisamos buscar novas consciências. E para isso, nós precisamos buscar conhecimento. Só que a gente precisa entender que conhecimento não é acúmulo de informação, somente, pura e simplesmente. Conhecimento é informação refletida, estudada, questionada. Porque senão é só um monte de informações. Então nós lermos um monte de livros, fazermos um monte de curso, participar de um monte de palestras como essa, sem refletir, vira acúmulo de informação. É a informação vivida, refletida, colocada em prática, que nos traz conhecimento. E com o conhecimento, nós podemos buscar sabedoria. Que sabedoria o que é? É o conhecimento bem aplicado. Aplicado em nosso benefício e aplicado em benefício do nosso próximo. Até para materializar a lei maior, amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos buscar este conhecimento. Até para aceitar e seguir o mandamento do Espírito da Verdade, instruí-vos. Por isso nós precisamos realmente, né, buscar esse algo mais, esse conhecimento que é a informação refletida. Nós precisamos entender que o conhecimento nos traz novas consciências, nos traz um poder de entender o universo melhor e com isso nos relacionarmos melhor com o universo que nos cerca, que é a própria manifestação do divino. E para que isso a gente consiga, também nesse capítulo 6, em um dos seus itens, eu não lembro qual, está colocado lá que nós precisamos desenvolver a habilidade de ver e a habilidade de ouvir. Está colocado lá que nós precisamos desenvolver olhos de ver. Nós precisamos desenvolver ouvidos de ouvir. Por quê? Nem tudo que nós olhamos, nós temos a capacidade de ver. Então, às vezes passa algo à nossa frente, à frente do nosso olhar, e nós não vemos. Algo acontece à nossa volta, né, que provoca o som. Nós escutamos, mas não ouvimos. Por que olhar não é a mesma coisa que ver e escutar não é a mesma coisa que ouvir? Porque ver e ouvir, olha a sabedoria de Jesus, requer reflexão.
atenção, foco. Senão nós não vemos. Senão nós não ouvimos. Olhamos, mas não vemos. Escutamos, mas não ouvimos. Porque nós não estávamos atentos. Não estávamos com atenção plena. Está na moda agora, né? Mindfulness, né? A gente focar a atenção. Refletir sobre aquilo. Por isso que quando nós lemos alguma coisa, vemos um vídeo, participar de uma palestra, de um curso, nós precisamos desenvolver essa prática de saber ouvir e de saber ver. Porque aí nós vamos ganhar conhecimento, porque a gente vai processar essa informação e se nós conseguirmos colocar essa informação em nosso benefício, em benefício do próximo, nós nos tornamos sábios. E com essa habilidade de ser sábios, a gente se aproxima do divino, de Deus. Nós entramos em sintonia com Ele. O reino dos céus não é um local no espaço e no tempo. O reino dos céus é um estado de consciência, é um estado que o Espírito alcança. Como o divino, Deus, nosso Pai, Criador, se manifesta através da criação, do ato de criar. Ele criou há 13,8 bilhões de anos atrás o nosso universo conhecido, mas continua criando até hoje. Galáxias, estrelas, planetas, satélites e outros objetos cósmicos continuam sendo criados a todo instante. A vida continua sendo criada. Então, como João coloca, e como está no livro dos Espíritos, Deus é Espírito. Se Ele é Espírito, Ele vive. Se Ele é vivo, Ele se manifesta. E uma das formas que Ele se manifesta é através da criação. Jesus disse, né? Meu Pai trabalha o tempo todo, então eu também trabalho. O divino cria o tempo todo. É uma das formas dele se manifestar, dele provar que está vivo. Nós somos hálito dele. E a outra forma do divino se manifestar é através de suas leis universais, como por exemplo a lei da causa e efeito, a lei da evolução, a lei do amor. Enfim, existem várias leis aí que eu não vou entrar no mérito agora. Então, quando nós adquirimos conhecimento e colocamos esse conhecimento em prática, nós somos sábios. Quando fazemos isso em nosso benefício e benefício do nosso próximo. E à medida que nos tornamos sábios, que ampliamos a nossa consciência, compreendemos melhor o universo que nos serve, inclusive os outros espíritos, nas suas diferentes manifestações, nós nos aproximamos do divino. Porque o divino está manifesto em tudo. À medida que eu entendo melhor aquilo que me cerca, eu estou me aproximando do divino. Eu estou entrando em sintonia com o divino, com o Criador. E só que agora é que entra a questão da renovação espiritual. Por quê? Para eu me renovar, para eu me santificar, para eu me iluminar, eu tenho que pagar o preço. Isso exige esforço meu. Eu não posso, a iluminação, a santificação, a purificação não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. É eu que tenho que me iluminar, não tem outra pessoa para me trazer, fazer me iluminar. Eu que tenho que me santificar. Então eu preciso pagar o preço, não tem café de graça. Eu preciso me dedicar, me devotar. Eu preciso ser altruísta. Eu preciso me conhecer, eu preciso buscar conhecimento. Tem uma analogia que eu acho bastante interessante, que ilustra bem essa questão nossa de renovação espiritual. Nós vivemos num mundo de provas e expiação. Esse mundo de provas e expiação é a nossa cidade, onde moramos, onde trabalhamos, é um campo de provas.
onde vamos comprovar aprendizados, consciências, vivências, onde vamos expiar nossas faltas, vamos devolver para o universo aquilo que nós retiramos de maneira imprópria. É as nossas cidades onde vivemos. Só que todos nós queremos, né, ter condições de morar num condomínio afastado dessa cidade. Esse condomínio seria um mundo de regeneração, né? Ter mais calma, ter mais contato com a natureza, ter uma vida mais tranquila, mais pacífica. Então eu quero sair do mundo de provas e expiação, a cidade, e quero ir para um mundo de regeneração, um condomínio mais afastado da cidade. Só que quando eu chego nesse condomínio, tem lá uma placa me dizendo: pare, diminua a luz externa, os faróis, acenda a luz interna, identifique-se e siga. E aí, a gente trabalhando um pouquinho essas palavras, pare. Nós precisamos parar de viver automaticamente, fazer as coisas num modo automático, com pressa. Eu vou ver um vídeo, né? Eu acelero ele, coloco em 1.5 2 vezes porque eu tenho pressa, preciso ver rápido isso. Vou ver um áudio do WhatsApp, também acelero. Estou dando um exemplo bobo aqui. Mas isso acontece com tudo, né? A gente às vezes até tem paciência de ver um filme, a gente já quer ver como que vai terminar a novela, um livro a gente quer ler rapidamente, a gente às vezes até pagina para ganhar tempo. Nós precisamos parar, diminuir o ritmo, para poder perceber o presente que a vida é, viver o presente, esse presente que é estar vivo na matéria, para aproveitar a oportunidade, nós como espírito, porque aqui é passageiro, é um piscar na nossa imortalidade. Então pare, quando está chegando no condomínio tem lá a plaquinha, pare, apague a luz externa, ou reduza, melhor dizendo, a luz externa. Para quê? Porque a gente não vai fechar o olho, a gente vai ver o mundo externo, mas eu preciso reduzir, eu preciso perder a conexão, né, total com a matéria, viver, parar de viver em função do prazer, buscando o prazer, só o prazer, viver para comer, beber, ter prazer, dormir, para outro dia fazer isso tudo de novo. Quem vive assim, buscando a sobrevivência, são os animais, que procuram sobreviver, comendo, bebendo, procriando e dormindo. Aí no outro dia faz tudo de novo. Nós somos mais que isso, né? Então nós temos que buscar algo mais. Então por isso acender a luz interna, para identificar-se, para se conhecer-se. Buscar a nossa referência, educar o nosso eu menor, para controlar as manifestações desse ego, como orgulho exagerado, vaidade exagerada, possessividade, intolerância, impaciência, arrogância, toda manifestação do ego, do eu menor. Eu preciso educar esse eu. Se eu não tenho dificuldade de amar meu próximo, porque eu me acho, né, especial. Então eu sou impaciente, quero tudo do meu tempo, sou intolerante, quero tudo do meu jeito, sou possessivo, ciumento, porque acho que tudo eu tenho direito a tudo, sou arrogante, porque acho que sei tudo, sou orgulhoso, porque acho que sou especial, sou vaidoso, enfim, esse eu preciso educar, preciso acender a luz interna, e assim eu consigo seguir para o condomínio, para o mundo de regeneração. Lembrando que a plaquinha tem mais uma mensagem: sorria, você está sendo filmado. Nossa consciência está ali, né? O divino está ali, monitorando tudo. Não que o Criador, o Pai, seja um velhinho de barba, né, com um cajado, que fica lá olhando o que a gente fez ou deixou de fazer. Não, o divino não é assim. Isso é uma visão antropomórfica do divino, onde a gente espelha no divino propriedades, qualidades, defeitos que nós temos.
Né? Aí vem lá, pô, o juízo acordou, não agradeceu o dono da vida por mais um dia de vida, eu vou dar um mau dia para ele. Né? Porque quem sabe assim, no dia seguinte ele lembra de agradecer a vida. O divino não é assim. Ele não pensa igual nós, ele não, é difícil até a gente traduzir, porque a gente é tão ínfimo em consciência. É como uma bactéria querer entender a consciência de um espírito encarnado como um ser humano. Mas como a gente não entende, a gente tenta explicar, a espelhar no divino propriedades que são nossas. Então o divino fica bravo, castiga. Aí ele sente pena da gente, ou compaixão, e ele perdoa. O divino atua, as leis estão postas. Ele atua através da criação, ele atua através das suas leis. Quando Jesus diz, né, que para a gente ficar com ele, porque o jugo é suave e a carga, o peso é leve, é porque se eu estou em sintonia com o Pai, com as leis universais, com a criação, eu me dou bem, sou abençoado. Agora, se eu não estou alinhado com as leis divinas, eu me dou mal, eu sou castigado. Se eu quero ser perdoado, se eu estou sendo castigado e quero ser perdoado, o que eu preciso fazer? Em ato de contrição, perceber isso, e começar a me alinhar com as leis divinas, para, entre aspas, eu começar a ser abençoado. Me dá bem. Porque as leis divinas, como eu falei, são universais. Valem em todo tempo, em todo espaço, para toda a criação e não tem exceção. Se alinhou, se deu bem. Não se alinhou, vai se dar mal. Não é o divino que está castigando. Somos nós que estamos nos castigando com as nossas ações. Somos nós que nos perdoamos com as nossas ações. A gente colhe o que planta, não é assim? Se eu planto coisas boas, eu colho coisas boas. Agora, se eu não plantar nada ou colher coisas ruins, o que eu vou colher? Nada ou coisas ruins. Então, se algo em nossa vida não está ok, o que eu tenho que fazer? Começar a plantar melhor. Porque daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu vou começar a colher melhor. Porque eu vou começar a ser abençoado, porque estou me alinhando com as leis divinas. É isso. Né? Vamos então fazer as nossas vibrações finais para a gente poder agradecer esse momento. Então, fechando os nossos olhos, vamos nos sintonizar com a boa espiritualidade, com os nossos mentores, com o nosso Pai Criador, para poder agradecer a mais esse momento de reflexão, de aprendizado. Que possamos nós ter sempre em nossa mente a importância de nos renovarmos em espírito no dia a dia. Que possamos, de forma aplicada, devotada, buscar sempre uma maior consciência, um maior refinamento espiritual. Que possamos sempre amar o nosso próximo, materializando isso em verbo, em palavras, em atos, em ações. E para começar a manifestar esse nosso amor, vamos vibrando muita paz, muito amor, para todos aqueles espíritos que se encontram em situação de sofrimento, seja por causa de guerras, seja por causa de desastres naturais, sejam porque estão reclusos em leitos hospitalares, em prisões, em asilos, em orfanatos, sejam porque estejam em nossas ruas, sejam porque estejam presos em vícios. Vamos vibrando também por nossas casas, que nossas casas se encham de energias, de paz e amor, para que elas se tornem sempre o nosso porto seguro, onde possamos nos revitalizar em todos os nossos corpos. Vamos também vibrando por nossos amores, para que eles também tenham muita saúde e que também sejam abençoados com muita paz e amor. E vamos pedindo licença para
boa espiritualidade que nos acompanha, para que também sejamos abençoados com muita saúde, muita paz e muito amor. E para materializarmos essa nossa graça, por tudo que temos, por tudo que somos, vamos oferecer ao nosso Pai Criador, mais uma vez, a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Uma grande semana para vocês, com muita paz, muita saúde.